Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse primeiro dia de agosto. Vocês que acompanham sempre os nossos encontros, têm visto que eu tenho feito cobranças aqui permanentes em relação ao prazo que o Procurador-Geral da República tem de 15 dias para se pronunciar em relação ao inquérito da Polícia Federal que concluiu que nós tivemos no nosso país uma verdadeira orcrim de ladrões de joias. No entanto, esse período que passou, no mês de julho, para o Poder Judiciário é um recesso. E uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público do final desse ano de 2023 determinou que somente os dias úteis e, portanto, para o recesso do Judiciário não funciona, porque o recesso não é considerado dia útil, é que os prazos começam a contar. Então, o prazo para o Procurador-Geral da República falar sobre esse inquérito de mais de 2.000 páginas, se nós tivemos aqui no nosso país um orcrim de ladrões de joias ou eram apenas criancinhas inocentes desviando merenda um dos outros, né, ali dentro da creche, o prazo vai começar efetivamente agora. Então, o Procurador-Geral da República, ele como já teve acesso às peças desse inquérito lá atrás, ele poderia inclusive nesse primeiro dia útil do mês de agosto, já apresentar o seu despacho ali. Se ele acha que isso tem que ter seguimento, se isso tem que ter mais algumas informações, ou se ele acha que não aconteceu absolutamente nada, determinando o arquivamento. Mesmo que ele determine o arquivamento, o Poder Judiciário, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, pode determinar também que sejam refeitas, né, algumas análises ali, isso no quadro mais improvável do Procurador-Geral da República dizer que tudo que nós vimos no nosso país foi fruto da nossa ilusão, né? Portanto, os prazos estão começando efetivamente agora, mas valeu a nossa batalha porque outros canais estão falando disso e hoje eu vi vários veículos de comunicação abordando exatamente essa questão. Portanto, a gente tem que continuar a fazer aqui as nossas análises, as nossas pressões, né, as nossas cobranças para a instituição, para que essa coisa tenha um fim, né? Ninguém aguenta mais esse período de impunidade que nós estamos acompanhando aqui no Brasil. Bom, enquanto isso, o mundo cão não toca no assunto, né? Vocês pegam ali, estava analisando ali as postagens do Nicolas Ferreira, que é um dos mais proeminentes, né? Ele está preocupado em contar mentira para justificar aquele período que ele andou dizendo, né, que as pessoas trans estão tomando lugares das mulheres. Aí pegou uma luta de uma pugilista da Itália com uma da Argélia e colocou uma mentira muito grande, porque na Argélia, em primeiro lugar, não é permitida a transição de sexo, né, de gênero. Em segundo lugar, que a pugilista ela não era um homem que fez uma cirurgia para virar mulher. Ela nasceu mulher, mas ela tinha uma taxa de hormônios, né, hormônios masculinos, muito elevadas. E isso suscitou uma série de questionamentos, né, de quem, enfim, não queria ver essa pugilista, porque, de fato, ela é muito forte, né? Então, gente, por outro lado, você tem o Gustavo Gaia falando das questões envolvendo Venezuela, que ainda está rendendo muito aqui no Brasil, mas em breve isso vai acabar perdendo espaço no noticiário, como muitas coisas graves que nós vimos também e que vão perdendo, como, por exemplo, o que Israel está fazendo lá com os palestinos na faixa de Gaza, né? E o clã Bolsonaro também criticando sempre alguma coisa do governo atual e a figura também proeminente que mistura política com religião, o pastor Silas Malafaia, vindo também para uma publicação dizendo que Lula não deveria ter mandado o Alckmin para a posse do presidente do Irã, porque o Irã é uma nação que não é cristã, uma nação majoritariamente do Islã, né, muçulmana. E aí eu pergunto a você, quem é que tem autoridade moral para ser fiscal e espiritual? Quem é que tem um Deus válido, um Deus que não é válido, uma religião que vale, uma religião que não vale, e com quem o país tem que fazer algum tipo de relação diplomática.
levando em consideração aspectos apenas religiosos. Então, a mesma criatura que já teve acesso também, como eu tive, dessas peças aí da Polícia Federal, ele poderia vir, né, para dar algum tipo de explicação para as pessoas que seguem a figura do inelegível, do que é que aconteceu, a cronologia, porque esse inquérito, gente, da Polícia Federal, ele é muito interessante, porque ele pode se converter num livro, um livro contando uma história, desde do ponto zero, onde não se tinha nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. Depois, a primeira notícia colocada num jornal e depois a exposição de tudo que começou a acontecer com a quebra de sigilo de alguns desses criminosos envolvidos nessa história toda, né? E no final do inquérito, há uma conclusão. O livro termina mostrando que as pessoas implicadas ali, elas eram todas figuras bandidas. E isso aí não tem escapatória. E você, quando lê um livro e você vai fazer o resumo desse livro para alguém te pergunta, e aí, o que aconteceu no final? Você assistiu um filme, como é que foi no final? Pois bem, esse inquérito, ele teve um final. E o final aponta quem são os vilões. E agora, quem vai decidir se esse inquérito aí, ele deve valer para o povo brasileiro, para a história do nosso país e para o Ministério Público e Procuradoria-Geral da República, é o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Como eu tenho dito para vocês sempre, o nosso papel aqui é de continuar a fazer cobranças, alertar a sociedade e mostrar que nós estamos prestando atenção em tudo que está acontecendo nessa história que já teve um final no livro, no inquérito, mas ela precisa agora ser registrada num outro livro, no livro lá de condenados do Poder Judiciário, né? E que os personagens que não são fictícios, são reais, eles devem ser mandados também para um outro tipo de teatro, né? Mas um teatro ali repleto de grades para fazerem outras encenações, mas aí sem provocar nenhum mal a ninguém, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fiz um papo aqui com vocês rápido, aqui numa parada que eu fiz hoje num trajeto, né? E se você ainda não é inscrito no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal, gente? Eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!